Eu morava em uma chácara com uma linda casa na região, tinha até fama de casa de boneca. É porque ela foi construída com muito amor, com a ajuda dos braços fortes do meu pai e decorada com bom gosto e carinho da minha mãe. Mas eu me lembro que uma certa noite nós fomos visitar um casal amigo da família e de lá dava para avistar a minha casa. De repente, alguém apontou na direção da minha casa e disse: "Aquele fogo não é na sua casa?" Eu só vi todo mundo correndo como um furacão para lá e eu fiquei ali com meu irmão e meu amigo vendo de longe as altas labaredas de fogo que consumiam toda a minha casa. Não sobrou praticamente nada. Roupa ficamos apenas com a do corpo. Um luto se instalou na minha família. Nós passamos a morar na garagem da casa. E no prazo de 3 meses, as notícias só pioraram. Meu tio, que tinha meu pai como avalista, faliu. E nós perdemos praticamente tudo que tínhamos. Terrenos, uma chácara e, se não bastasse isso, meu pai que cultivava mudas frutíferas e produzia 25 mil mudas para um único fornecedor. Naquele ano, o fornecedor ficou com apenas 1.500 mudas. Toda nossa safra ficou encalhada. Era o sustento para um ano todo. E foi então que a minha mãe disse: "Acho que é a hora de pensarmos em mudar para o Mato Grosso." Nós saímos então de São Sebastião do Caí, lá no Rio Grande do Sul, e fomos morar em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Moramos de favor por 1 ano em uma casa até sem energia elétrica. Eu me lembro que nós assistíamos uma TV em preto e branco, que funcionava a bateria. Eu lembro que eu olhava aquelas atrizes de novela e eu pensava: se eu tiver o sucesso que elas têm, eu poderei reconquistar tudo que a gente perdeu. Eu cresci certa de que seria atriz quando crescesse. Eu pensava comigo: eu vou batalhar a minha vida inteira até eu conseguir ser atriz. Eu fiz muitos cursos de teatro em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu dei de tudo para conquistar isso. Por que estou contando essa história? Muitos de nós criam crenças que não necessariamente são verdades. Eu acreditava que a única forma de ter sucesso para recuperar tudo que tínhamos perdido era sendo atriz. E cresci com essa crença moldada num padrão de sucesso que eu aprendi com a TV. Um padrão de sucesso ditado por esse mundo. Mas isso não queria dizer que esse era o padrão de sucesso que Deus tinha para mim. Aos 16 anos eu comecei a participar de concursos de Miss, ganhei 12 títulos de Miss na época, chegando a ficar em 2º lugar no Brasil na Miss Ecologia. Fiz comerciais para TV, ingressei numa agência de modelos em São Paulo. E a cada dia eu ficava mais perto do meu sonho de ser atriz. Mas algo que eu não esperava aconteceu. Eu fui morar em São Paulo para trabalhar como modelo e 98% das pessoas que eu convivia se drogavam ou se prostituíam para pegar bons trabalhos. E eu não aceitei entrar nisso. Eu queria dar orgulho para os meus pais e não desgosto. Eu não estava disposta a corromper os meus valores para ter sucesso. Isso não traía o que eu buscava. E em menos de 3 meses em São Paulo, eu entrei numa depressão profunda. Eu fiquei com comportamentos de devaneio, perdi parte da memória. E voltei para o Mato Grosso do Sul com vários traumas. Eu passei a ter nojo até de gente bonita. Eu engordei porque inconscientemente eu não queria fazer parte daquele padrão de vida que eu tinha conhecido. Nunca mais quis fazer comerciais e nem desfile. Eu passei no vestibular e comecei jornalismo numa universidade federal, mas fiz todo o curso sem motivação nenhuma. Era um fardo para mim. Os meus sonhos se frustraram. Minha vida perdeu o propósito. Eu perdi a motivação de viver. Eu me senti insegura, feia. Eu me sentia burra. E agora,
parecia que o decreto de pobreza havia se estabelecido na minha vida. Eu me sentia refém da minha própria história. Parecia que eu estava condenada a uma vida pobre e infeliz. Em todas as áreas da minha vida. Tudo o que eu conquistava eu perdia. E quando finalmente eu encontrei um trabalho que eu me apaixonei, eu me tornei coordenadora de um programa de desenvolvimento de inteligências na área de altas habilidades, superdotação. Passei a me encontrar novamente e até que o nosso núcleo se tornou referência nacional. E em seguida eu fui tirada da minha função por questões políticas. Eu fiquei anos depressiva e com transtornos fortes de ansiedade. Eu gastava R$ 400 em remédios por mês e vivia com enxaquecas e outros problemas. Era um tormento. Eu também me frustrei nos meus relacionamentos porque uma pessoa ferida emocionalmente não consegue ter um relacionamento saudável. Com minha vida desse jeito, eu só sabia de uma coisa. Eu precisava encontrar algo que cessasse de vez esse ciclo de conquistas e derrotas. Foi quando algo aconteceu. Algo aconteceu. E estabeleceu um novo tempo na minha vida. Eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Eu participei de um encontro com Deus que me libertou de tal forma que eu nunca mais precisei de remédio. Eu fui liberta no Espírito. A minha fé aumentou, mas a minha alma ainda precisava passar por um longo processo de cura interior e transformação de mente. Foram anos para eu desfazer enganos de mente, para remover travas emocionais, para redescobrir o meu potencial e recuperar a minha originalidade. Como no meu histórico, tudo que eu conquistava depois de um tempo eu perdia, como todo sonho resultava depois em lágrimas, o meu inconsciente havia registrado que para evitar a dor e a frustração, eu não podia mais sonhar. E que grandes conquistas eram só para pessoas grandes. Depois de tantas perdas, eu ouvia do meu pai ele dizer que algumas coisas grandes eram apenas para pessoas grandes. E que nós éramos pequenos. Eu achava que por ser pequena, eu só merecia coisas pequenas. No meu intelecto eu sabia que em Cristo poderíamos todas as coisas, mas no meu coração eu não conseguia crer nisso de verdade. Eu tive que vencer os monstros do medo, do fracasso, da inferioridade, do sentimento de não merecimento, da rejeição, da baixa autoestima, entre outros. Ainda bem que eu tinha Jesus para me dar forças, para querer viver. Com Jesus eu fui encontrando força para isso. Mas tem um porém, eu precisava ser liberta dos meus conceitos errados, das minhas emoções negativas. A minha mente ainda registrava que o sucesso que eu sempre sonhei só seria possível usando os meus talentos na televisão, que fazer teatro na igreja, por exemplo, não era sucesso na minha mente. Era falta de opção, era o meu atestado de fracasso. O que eu não sabia era que no meu inconsciente havia sido registrada uma crença sobre sucesso num padrão que eu tinha aprendido com o que o mundo ditava, através da mídia, da moda. E como isso estava no meu inconsciente, eu não sabia lidar. Eu ouvia sobre as promessas de Deus, sobre uma vida abundante, sobre a vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita. Eu só não sabia como isso poderia ser uma verdade na minha vida. Eu já participava de todos os cultos, células, congressos, fazia jejum, oração, eu lia muita palavra de Deus e realmente isso tudo foi renovando o meu entendimento. Mas eu mesma aqui dentro, eu impedia das coisas acontecerem mais rápido. Parecia que a promessa de Deus era boa para todos. Mas na minha mente ela seria um fardo, um atestado de fracasso ainda. Porque parecia que eu andava com freio de mão puxado.
impedindo o meu processo de transformação. Eu não acreditava que Deus tinha um propósito para minha vida, que pudesse fazer meu coração sonhar novamente. Eu não via resultados e estava mais uma vez passando por uma tristeza profunda, um desânimo assolador. Eu sabia que precisava mudar padrões de comportamento, mas eu não tinha forças para isso. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o coaching. Uma amiga tinha feito formação de coaching e sabia que eu estava precisando urgente de emprego. E ela fez uma pergunta que mudou totalmente a minha vida naquele momento. Uma pergunta que ajustou minha rota para o meu propósito de vida. Eu tinha dito que eu ia procurar emprego, mas que não sabia onde. Que eu podia trabalhar em qualquer lugar, que eu aprendia fácil qualquer coisa. Mas aí ela me perguntou: você pode procurar um trabalho que te aproxima ou que te afasta da sua missão de vida? O que você prefere? Aí eu percebi que não era Deus que teria que me dar um trabalho, que era eu que teria que saber tomar a decisão mais correta para me aproximar da missão que Deus tinha para mim. Nossa, aquela era a pergunta certa para eu ter o raciocínio correto e tomar uma decisão que me fez ganhar anos de vida. Dentro de um mês eu estava fazendo o que eu mais gostava na vida, que é dar palestras e inspirar pessoas a serem transformadas a cada dia em uma melhor versão de si mesmo. Depois disso, eu não tinha dúvida, eu queria ter essa formação em coaching também. E no momento que eu aprendi a identificar e desenvolver a minha inteligência produtiva, o meu potencial começou a crescer mais rapidamente. E eu encontrei com o coaching técnicas que me fizeram alcançar resultados que eu não tinha alcançado a minha vida inteira. Eu ainda me perguntava, mas será que se eu encontrar uma melhor versão de mim mesma, eu estarei cumprindo realmente os propósitos de Deus para minha vida? Aí em Provérbios 19, 21, eu encontrei um versículo que se tornou uma palavra de mudança de destino na minha vida. Ele diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aí eu entendi que eu poderia ter muitos planos, mas só iam dar certo aqueles que estivessem de acordo com o propósito de Deus. Então eu pensei, eu não tenho mais idade e nem disposição para perder tempo, desperdiçar energia e dinheiro. Eu quero logo fazer algo que esteja ajustado com o propósito de Deus. Então eu mergulhei fundo na busca, na descoberta do propósito de Deus para minha vida. Eu li vários livros e todo o dinheiro que eu ganhava eu investia em conhecimento. Foram mais de R$36 mil entre viagens e cursos, tanto na área de coaching quanto na área espiritual. Eu fiz cursos de PNL, de coaching com certificação internacional nas áreas de empoderamento emocional, executiva, coaching ministerial e coaching de inteligência emocional. Paralelo a isso, eu participei de encontros com Deus, reencontros, encontro de revisão, escola de líderes, congressos, seminários internacionais na área de libertação e cura interior, escola de ministério da Universidade da Família, enfim, eu mergulhei fundo e principalmente investi muito tempo de intimidade com Deus, orando e lendo sua palavra. Eu comecei a entrar num nível de discernimento que me permitiu ver que uma das formas como Deus e Jesus se relacionavam com o homem era através de perguntas, assim como no coaching. Eu entendi que depois que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada em nossos corações e que Ele, que sonda os nossos corações, poderia ser aquele que traz à luz toda a mentira oculta, registrada na nossa mente de forma errada. Eu percebi que eu poderia usar as fantásticas técnicas do coaching para encontrar respostas juntamente com o Espírito Santo. Foi então que eu criei a metodologia Coach Cristã. Através dela, eu percebi
a possibilidade de alinhar o coaching com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Agora sim, aplicando essa metodologia, foi possível descobrir e viver o propósito de Deus para minha vida. E tudo isso valeu muito a pena. Eu descobri técnicas e encontrei soluções que me permitiram criar a metodologia Coach Cristã. Um método próprio, exclusivo para ajudar as pessoas a encontrarem a melhor versão de si mesmas para cumprir os propósitos de Deus para suas vidas. É um método que em poucas sessões, ou em alguns casos em uma única sessão, torna possível remover travas de uma vida inteira e impulsionar verdadeiramente para uma vida cheia de propósito e significado. E por que essa metodologia funciona? Bom, essa metodologia funciona porque assim como a Bíblia e a ciência dizem que somos corpo, alma e espírito, assim a metodologia Coach Cristã trata das questões existenciais de maneira a considerar essas três esferas. Nós não conseguimos ser somente corpo, nem somente alma ou somente espírito. Nós somos trinos e precisamos tratar as questões existenciais nesses três âmbitos ao mesmo tempo. É isso que faz a metodologia Coach Cristã. Ela leva em conta essas três áreas para responder às perguntas que regem todo o universo e a existência humana. A ciência, o governo, a humanidade gira em torno dessas questões. Todos nós, de forma consciente ou inconsciente, estamos em busca de saber: quem sou eu? Da onde eu vim? Onde estou? Por que estou nessa terra? Para onde eu vou? A metodologia Coach Cristã funciona porque ela te ajuda a responder a todas essas perguntas. E é uma ferramenta que vai te conduzir rapidamente para o que você passou a vida toda tentando conquistar. Talvez você pense que isso não funciona ou que não funciona para você, mas tem dado certo com muitas pessoas de vários lugares e personalidades. Lembra que eu contei sobre a minha história e como eu sonhava em me tornar atriz? Então, eu sonhava com um propósito que não tinha a ver com o propósito de Deus para minha vida. Mas por causa das influências externas, eu comecei a me afastar do plano original de Deus, sendo influenciada pela mídia através de tudo que eu ouvia e via. Vou fazer uma analogia para ficar mais claro para você. Olha, imagine um rio muito grande e com forte correnteza. Olha, de um lado no rio, na margem, estamos nós que nascemos neste mundo. E mesmo tendo recebido dons, inteligências e temperamentos dados por Deus, quando nascemos, começamos a receber uma infinidade de influências que bombardeiam a nossa mente, o nosso cérebro, desde que somos crianças. Então ele começa a registrar tudo que vemos e tudo que ouvimos. E a essas informações vão construindo crenças, coisas que acreditamos, mas que não necessariamente são verdades. Assim como eu contei na minha história, eu acreditava que como eu tinha o dom de interpretar, eu só teria sucesso e me sentiria verdadeiramente feliz se eu me tornasse uma atriz famosa. Mas isso era uma crença que me limitava e impedia de achar que eu poderia viver um propósito que me motivasse em Deus. É como se eu vivesse no mundo amando a Jesus, mas vendo o propósito dele sendo real somente para as pessoas do outro lado do rio. Eu tentava várias vezes viver as promessas de uma vida abundante e de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é como se eu não tivesse forças para nadar até o outro lado do rio. Como se toda vez que eu tentasse, a correnteza me levasse para longe ou me afogasse. Parecia que eu teria que ter muito preparo ainda para um dia chegar até o outro lado do rio.
onde as pessoas viviam as promessas verdadeiramente. Então, a metodologia coach cristã veio como um barco, uma lancha, uma ferramenta, na verdade, que te conduz mais rapidamente para o outro lado, onde a sua mente não se engana mais com o padrão vão e superficial ditado pelo mundo. Mas a travessia com o barco significa esse processo de renovação, de entendimento, onde a sua mente é transformada e ensinada não a se conformar mais com os padrões do mundo e passa a ser renovada por padrões eternos, bíblicos, onde o amor de Jesus se torna real e passamos a alinhar nossa missão aqui na Terra com os propósitos de Deus para as nossas vidas.